Fluminense, Botafogo, não esquecer, tá? O jogo de hoje é entre Fluminense e Botafogo do Rio de Janeiro, né? Botafogo RJ, não é contra os maiores Botafogos do Brasil. Mas, é claro, esse vídeo aqui, tirando essa piada, é um vídeo muito informativo. Entre clássico, vovô, Fluminense e Botafogo, na verdade hoje é Botafogo e Fluminense, o jogo é no Engenhão. E tudo que você precisa saber sobre essa partida de hoje, que vale muito. Vale muito, esse vídeo aqui tem bastante informação sobre a partida. Você acompanha nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, só se você gostar do canal, beleza? Se não gostar, não precisa se inscrever. Sem problema, a amizade continua a mesma. Jogo de hoje entre Fluminense e Botafogo será às 16 horas, 4 horas da tarde. Por quê? Porque é o jogo da Globo. Não sei para quais estados eles vão passar exatamente, tá? O jogo do Fluminense e do Botafogo. Não achei essa delimitação. Obviamente pro Rio de Janeiro, né? Esse será o jogo, mas também terá no mesmo horário também na Globo, Avaí e Palmeiras. Obviamente esse jogo é para São Paulo e para alguma parte ali também da rede. Mas o jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere. Então, para quem aí, de repente, não passar na Globo, na sua cidade, no seu estado, você tem o Premiere com opção. Como eu falei, jogo 4 horas da tarde nesse domingo. Jogo de número 385 entre Fluminense e Botafogo. 142 vitórias nossas, 125 vitórias deles, ou seja, temos 17 na frente, e 117 empate. A gente manteve uma invencibilidade de 10 jogos, e a gente perdeu essa invencibilidade recentemente. A gente perdeu a invencibilidade se classificando, né, na derrota no Campeonato Carioca de 2022, né, na semifinal, a gente perdeu por 2-1, mas se classificou. E no Engenhão a gente detém uma invencibilidade ainda. São 7 jogos sem perder no estádio Newton Santos. Desde 2018, quando a gente perdeu por 2-1 no Brasileirão, a gente não perde por lá. Bem, tem muita estatística legal, tá? Pra você poder pegar, por exemplo, lá no OneFootball, o aplicativo de futebol que eu utilizo para poder ver muitas estatísticas também. Lá tem todo o histórico de Fluminense e Botafogo, o histórico recente, notícias, as informações do Campeonato Brasileiro, a tabela atualizada que eu vou comentar também já já. Vale muito você fazer o download, o link tá aqui embaixo na descrição. E falando em tabela, como eu falei, quando eu olho a tabela e eu vejo que todo mundo que tá em cima do Fluminense ganhou, né, ou ganhou ou empatou, como é o caso do Santos e do Corinthians, me dá uma preocupação, né? Todos os times que estão à frente do Fluminense nesse momento, o Fluminense é o 8º, à frente dele, ganharam ou empataram na rodada, ou o caso do Palmeiras, que ainda não jogou. O Palmeiras não jogou ainda, é o líder, que já tem 10 pontos a mais que o Fluminense. Depois você vem com o Corinthians, que empatou com o Santos, que também tá à frente, Atlético Paranaense, Internacional, e Flamengo fizeram vitórias acachapantes, né, nos seus estádios, além do Atlético Mineiro, que fez uma virada gigantesca em cima do Fortaleza. Ou seja, todos os times ali já começam a criar esse buraco ali, esse vão. Entre o Atlético Mineiro e o Santos, já tem uma diferença de 5 pontos. E eles estão, o Atlético Mineiro é 5º, o Santos é 6º. Mesmo que o Fluminense ganhe essa partida, ele só volta para sua posição de origem no início do Brasileiro, no início dessa rodada, que era a 6ª posição. Ainda assim, ficará a 3 pontos do 5º colocado. Ou seja, esse jogo é aquele que você tem que ganhar para poder se manter. É nesse nível. É ganhar para se manter. O Fluminense nesse momento é 8º, tem 18 pontos e uma derrota seria extremamente negativa. Não só é negativa pelo sentido, como diria Fernando Diniz, anímico do Fluminense, né? O sentido de, perder um clássico num momento em que estava se recuperando a autoestima. Talvez seja a melhor semana do Fluminense desde o título carioca. Fernando Diniz até agora mesmo só teve 3 derrotas e das 3 derrotas foram em situações extremas, né? Num Fla-Flu sendo bem superior ao adversário, mas principalmente as outras 2 derrotas, né? Uma numa poça e outra com um jogador a menos. Então, assim, tudo isso seria um baque muito forte perder pro Botafogo. Mas, além disso, também seria um baque extremamente forte, uma derrota na tabela nesse momento. A gente olha para baixo e vê que o Z4 vai fechar com 14 ou 15 pontos nessa rodada. E a gente tem 18. Mas pior ainda é olhar para o alto e ver que com uma derrota a gente fica a 6 pontos do 5º colocado.
Então, assim, começa a se criar um abismo ali já entre o grupo que pode disputar o título e o grupo que vai ficar na meia da tabela, olhando pra baixo o tempo todo e talvez pegando a Libertadores. Eu quero estar no primeiro grupo. Então, numa dessa, Fernando Diniz, me ajuda a te ajudar. Vamos falar da partida de hoje, lembrando, tá? O jogo é no Engenhão, Fluminense é visitante e, enfim, tem que esgotar o nosso ingresso, né? Bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de bola em campo agora, nessa parte onde a gente toca mais no assunto de dentro do riscado. E para falar disso, a gente começa primeiro falando do Fluminense, é claro, né? No Brasileirão. Vamos falar um pouquinho de Fluminense. E a escalação, a mesma. Pela terceira vez seguida, Fernando Diniz deve conseguir escalar a mesma formação. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita. E olha, eu vou ser sincero, eu vou dar o pause aqui pra poder ser justo com uma coisa. É isso, assim, os dois laterais, tanto o Caio Paulista quanto o Samuel Xavier merecem um upgrade nesse momento pra mim. Samuel Xavier na lateral direita. E qual que é a regrinha básica que eu uso aqui, né? O verde é o cara que é totalmente dispensável, que eu, se fosse pra renovar o contrato hoje eu nem renovaria. E Caio Paulista, não, é óbvio, né? Não é que eu renovaria o contrato do Caio Paulista, mas é que ele não tá nesse estágio mais, né? Tem feito 1 ou 2, 3 partidas, já é suficiente pro cara sair do card verde, né? O fundo do poço, né? Seria esse o termo. O Bronze é um cara que não deveria talvez ser titular, não joga pra ser titular, mas se ele tá aqui é porque alguém da posição dele não tá rendendo ou tá machucado. E o Prata é um cara que se firma como titular e não dá muitas chances pro reserva, ou no caso de Fábio, é porque vai muito bem e o reserva também é card de prata, então uma escolha ou outra. E, bem, o Ouro é o cara que é indispensável, que eu não penso em mandar pro banco hora nenhuma, só pra explicar, né, a questão dos cards. Samuel Xavier e Caio Paulista, os dois laterais. Cris Silva volta, mas deve ficar no banco ainda, porque deve ser o titular da posição, depois eu vou falar um pouquinho mais de Cris Silva, mas no caso dele, tá voltando de lesão, Caio Paulista deve ser mantido. Nino e Manuel na zaga, com André, Nonato, o asterisco aí no Nonato, Ganso, John Arias, Luiz Henrique e Germancano. Por que o asterisco em John Arias? Em John Arias não, em Nonato. Porque Nonato é, entre aspas, uma dúvida. Ele sofreu aquela entrada duríssima do Giovani, não jogou o segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro e corre um pequeno risco, assim, ele treinou normalmente, deve vir a campo, mas corre um pequeno risco de não jogar. Se ele não jogar, o GE especulou o Wellington no time, mas eu não descartaria Felipe Melo entrar também não. Enfim, ou até mesmo Iago Felipe, Martinelli, tem uma variada lista, uma lista variada de opções para entrar naquela posição. Não haveria necessidade de Wellington e a gente sabe que o Wellington não vinha rendendo. Do meio pra frente aí a gente não tem muito o que falar, além da despedida de Luiz Henrique, e que por sinal é o ponto que eu ia falar sobre Cris Silva lá atrás. Pra mim, Cris Silva será o substituto de Luiz Henrique. Eu sei, você tá pensando agora, Gabriel tá maluco, vai botar Luiz Henrique de ponta. Não, calma. Eu acho que a primeira tentativa de Fernando Diniz não vai ser com o Matheus Martins, não vai ser com o John Kennedy, não vai ser, sei lá, até porque ele não pode usar nem Alan, nem Michel Araújo já na próxima semana, né, no jogo contra o Corinthians já, quando o Luiz Henrique, lembrando, é despedida dele, ele não joga mais pelo Fluminense depois desse jogo contra o Botafogo, ele não vai poder usar já de cara a contratação e nem volta de jogador, Marrone, não vai poder ter isso. Eu acredito muito que ele vai manter o Caio Paulista de titular, colocando o Caio na posição que o próprio Diniz já disse que ele gosta mais de jogar, deslocando o Caio para a ponta direita e colocando de volta o Cris Silva na lateral esquerda, que rendeu com o Fernando Diniz. Chutaria que ele vai fazer isso, né? Então, por enquanto, o Cris Silva tá no banco e o Caio Paulista é mantido de titular na lateral esquerda. Eu vou falar rapidinho aqui de mais um jogador que se chama John Arias. A gente destaca muito Germancano, né? De fato é disparado o melhor jogador da temporada do Fluminense. Mas John Arias participou, e eu não tô falando aqui só da temporada, que também é. Eu diria que talvez Germancano, até falei disparado, mas talvez não seja disparado justamente por causa de John Arias. John Arias, só nos últimos 6 jogos, ele participou de 6 gols do Fluminense. Deu 4 assistências e fez 2 gols. Isso contabilizando, aliás, não contabilizando a assistência que ele deu pro gol que Cano fez contra o Cruzeiro e estava impedido, né? Mesmo não estando impedido. É um jogador que é crucial e não à toa no jogo em que o Fluminense teve seu melhor cenário para poder ganhar o jogo, né? Que é estar com um a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo. Não conseguiu a vitória e quem não estava em campo era John Arias, dentre outros desfalques. É um jogador crucial, é o jogador que se o Botafogo não fizer uma marcação muito próxima,
vai sim ser um dos grandes destaques do Fluminense na partida. Errou algumas coisas individualmente, conforme eu falei na análise, né, tática, análise dos padrões no jogo passado, mas sem dúvida eu diria que é o ponto de desequilíbrio do Fluminense no jogo, né? É o momento em que o Fluminense sai do seu equilíbrio e começa a desequilibrar na partida, é justamente quando ele participa ainda mais das jogadas. Pendurados, e isso é importante para Brasileirão, isso é importante para a sequência. A gente tem como jogadores pendurados Manuel e David Braz como zagueiros. No meio de campo, Iago Felipe e Nonato. E no ataque, John Kennedy. Além desses, Fernando Diniz também está pendurado. Se algum desses jogadores tomar amarelo hoje, não joga contra o Corinthians semana que vem. Não é hora de perder jogador importante. Assim, Manuel, principalmente Manuel, tá? É o principal jogador dessa lista que a gente não pode perder para o jogo contra o Corinthians, que deve ser um jogo dificílimo, apesar de ser com o nosso mando. E já os outros, tipo David Braz, ou até o próprio John Kennedy mesmo, vem se tornando, com essa crescida de Matheus Martins, um jogador um pouco mais irrelevante. Sobre o Botafogo, falar rapidinho deles, porque tem assim, é impressionante como eles estão, entre muitas aspas, tá, alienados de futebol. Eu abri o GE Botafogo e fui vendo as manchetes. Você só vai falando de John Textor falou isso, John Textor falou aquilo, contratações que vai vir, que vai tentar vir, que não vem, etc. Invasão ao CT e reclamação e tal. Assim, é até engraçado ver. Tinha uma matéria falando de bola até eu voltar até a segunda passada falando do jogo contra o Inter. E nessa matéria falando de bola, falava dos desfalques do Botafogo. O Botafogo deve ter uma sequência ali de jogadores desfalcando. Alguns jogadores, inclusive, nem treinaram com bola na última sexta-feira. Enfim, talvez alguns desfalques ali pro Botafogo para essa partida. Os que são certeza são, além dos que já estão fora já há um bom tempo, né? São certeza, o Felipe Sampaio, zagueiro, Patrick de Paula, volante, Kaique e Lucas Piazon, que ambos vinham sendo titulares, né? E tomaram cartão vermelho ou terceiro cartão amarelo, estão de fora da partida contra o Fluminense. Há um risco ainda de que Erisson não jogue e nem o Joel Carli, zagueiro. Dois jogadores que vêm sendo muito importantes para eles. A provável escalação é Gatito, Canu, Joel Carli e Vitor Cuesta, né, 3 zagueiros. Sarabia, que é o lateral pela direita, o ala pela direita. Tietê, Breno, Riquelme e Hugo, que também jogou contra a gente no Carioca, né? Boa parte desse time aí jogou contra a gente no Carioca. Mais da metade, talvez. Vinícius Lopes e Erisson. Se o Erisson não puder jogar, deve entrar o Matheus Nascimento. Eu achei até engraçado porque era o time C no Carioca. E quando eu olho pro time, né, o time A no Brasileirão, tá o Gatito, tá o Canu, o João Carlos já era do Botafogo, do meio de campo, acho que o Hugo, talvez o ala esquerdo, Vinícius Lopes e Erisson, Matheus Nascimento, mais da metade do time jogou contra a gente no Carioca, né? Bem, enfim, fica aí as notícias sobre o Botafogo. A arbitragem da partida eu vou passar bem rápido, isso porque é um árbitro extremamente conhecido, né? Anderson Daronco vai apitar essa partida, já apitou jogo recentemente do Fluminense, e apitou, todo mundo conhece, enfim, é um árbitro que, por sinal, acho que tem apitado até muitos jogos do Fluminense recentemente, né? O último que ele apitou foi um empate contra o América Mineiro, justamente o que ele expulsa o jogador do América Mineiro com apenas 10 minutos de jogo. Vamos ver como é que vai ser essa arbitragem desse clássico, tá? Ele já começa nervoso, porque são dois times que vêm com rusgazinha ali desde o Campeonato Carioca. São dois times que as torcidas estão muito pilhadas, né? Uma contra a outra. A gente fica brincando esse negócio de não ter rivalidade, etc. Mas é fato de que as duas torcidas estão muito pilhadas para ganhar um do outro nesse Campeonato Brasileiro. E, claro, dois times, direções, jogadores, treinadores e torcedores que estão muito pistolas com a arbitragem nesse Brasileirão. O Botafogo por coisas recentes, o Fluminense também, tem o jogo contra o Inter deles, tem o jogo contra o Fortaleza nosso, tem muito jogo pra gente reclamar de arbitragem, e eles também, então apitar esse jogo não vai ser fácil. Eu espero uma boa arbitragem do Anderson Daronco. 4 horas da tarde tem um jogo, 6 horas da tarde tem live, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!